Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do livro dos Médiuns a partir do capítulo 2, item 10, o maravilhoso e sobrenatural. Vamos lá? Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião fundada na existência de um princípio imaterial seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho, e creem salvar as aparências, concedendo que é preciso uma religião para o povo, e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma: ou o princípio religioso é verdadeiro, ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. Muito bem. A questão da ciência, e nós estamos lendo um livro que foi escrito no século XIX, meados do século XIX, vamos esquecer isso. Nesse período, nós tínhamos as grandes descobertas, né? A ciência evoluindo, a Revolução Industrial trouxe uma transformação muito grande dentro da sociedade e também a investigação, capacidade de investigação da natureza de uma forma mais íntima. Então, microscópios e outros instrumentos foram criados para que a ciência começasse a explicar por que disso, por que daquilo. Então, para eles, o que é fora da matéria, o que não pode ser visto no microscópio, o que não pode ser percebido por sentidos de nenhuma natureza, isso seria sobrenatural. E aí, a religião é baseada na existência de Deus, que é um ser imaterial que não pode ser provado. Ninguém conseguiu até hoje provar a existência de Deus, mas também, pela lógica, não conseguem negá-la. Então, esse princípio é que leva as pessoas a colocarem a religião como instrumento social. Então, a religião serve para manter o povo mais sereno. Temente a Deus, vai se comportar de acordo com as regras da sociedade. Seria mais ou menos esse o princípio que é defendido nesse item aqui. Mas a realidade é que nós vamos, à medida que o tempo foi passando e as experiências no campo da mediunidade foram evoluindo, nós percebemos que não é sobrenatural a existência de espíritos, que espíritos somos nós, hoje encarnados, amanhã desencarnados, são pessoas que já viveram aqui na Terra e que viverão outras vidas. Então, não se trata de algo fora da natureza, só é imaterial. E por isso a ciência não aceita, coloca no campo do sobrenatural, porque ela não consegue mensurar a existência do espírito. Um fisiologista ficou aguardando uma pessoa desencarnar para pesar o corpo antes e depois da morte, para ver se observava alguma coisa saindo do corpo, com a intenção de provar a existência do espírito. Não conseguiu, por causa da imaterialidade do espírito. Mas isso não quer dizer que ele não exista. E a religião, longe de ser um instrumento social para a manutenção do equilíbrio, né? As pessoas ficam mais dóceis à medida que temem a Deus e se comportam de acordo com padrões. Longe de ser isso, a religião, principalmente o Evangelho de Jesus, nos traz uma transformação de comportamento que não reflete no exterior do ser. Então, eu sendo cristão, sendo caridoso, pacífico, sendo humilde, eu não vou mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu vou mudar a minha. A religião traz um bem-estar íntimo e não um comportamento dócil que possa ser governado. Então, através da igreja, da religiosidade,
os governos mantêm o povo calmo. Isso não é fato. Mas que a religião nos transforma e nos torna pessoas mais felizes quando conseguimos praticá-la, isso é fato. É uma questão de observar. Um exemplo que nós temos dentro da doutrina é o próprio Chico. A fama do Chico, como médium, psicógrafo de inúmeras obras, era inferior à fama do Chico, caridoso, que faz o amor ao próximo, que manteve sem recursos próprios e não para si, nunca para si, mas todos os recursos angariados foram revertidos para a caridade, para as pessoas que necessitam. O Chico Xavier foi um divisor de águas dentro do movimento espírita, não pelo fenômeno mediúnico, que é fantástico e maravilhoso, isso sem dúvida, mas pelo seu comportamento, pela sua humildade, pela prática do evangelho, é que ele ficou notório. As pessoas não entendiam por que era tão bom estar próximo ao Chico, né? Sentir aquela vibração de amor e ver nas suas atitudes e palavras sempre um gesto de compreensão. Então, essa é a transformação. A religião deixa de ser o ópio do mundo, né? Que seria algo para manter as pessoas calmas, e, na nossa visão, passa a ser um instrumento de transformação, que nos ensina o caminho da felicidade. Tá? Item 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente, no princípio materialista, uma vez que, denegando todo o efeito extramaterial, denegam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai bem o sentido das suas palavras, e vereis quase sempre esse princípio, se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobre, em rejeitando, por conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí neles uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o Espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim, mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos. Portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint Medard, os calvinistas de Sévigné ou nas religiões de London, chegaram a descobrir nelas fatos patentes da fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o evangelho do Espiritismo? Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito? Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o Espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares que lhes são as fixações. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias.
Então, mais uma vez, levando em consideração o que nós acabamos de dizer. Para o materialista, se não existe o espírito, o resto não existe. Como nós vamos nos comunicar com alguém que não existe? Não dá. Então, eles negam toda a doutrina, toda a filosofia, porque não, partem do princípio da origem. A origem é espiritual, se não existe o espírito, não existe nada. E seria algo muito interessante de analisar como movimento social por que tantas pessoas são adeptas ao espiritismo. Por que tantas pessoas encontraram consolo nessa doutrina e conseguem conviver com problemas, com dores, com aflições de uma forma mais equilibrada? Por que será? O materialista quer evidências materiais, mas Deus é imaterial. E a sua presença na nossa vida, ela deseja a nossa evolução. Por quais caminhos um ser imaterial, todo-poderoso, único, poderia nos influenciar, se não de dentro para fora? Justamente no sentido dos nossos sentimentos e valores que vão sendo alterados à medida que conhecemos uma verdade que até então não era conhecida. Somos espíritos imortais. Temos a possibilidade da reencarnação e, apesar das nossas imperfeições, a presença, a misericórdia do Pai nos dará uma nova chance de renascer nas melhores condições ou nas condições ideais para que possamos aprender o que ainda não aprendemos, num conceito da imortalidade, que nos liberta dos pequenos problemas. Nesse ponto de vista, diante da imortalidade, os problemas materiais são pequenos. A doença física, a falta de dinheiro, o desamor momentâneo. Todas essas aflições, elas são consoladas pela doutrina que nos mostra as leis perfeitas e imutáveis do Pai, nos trazendo consolo e esperança diante da dor que nos visita, porque ela é temporária. Amanhã nascerá uma nova vida. Assim como todos os dias, o sol renasce iluminando o nosso caminho, para que possamos continuar a nossa jornada. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos no mesmo tema, a partir do item 12. Vamos fazer a nossa prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, na inspiração dos vossos mensageiros que nos conduzem nesse estudo que revela e esclarece as bases dessa doutrina de luz que nos mostra o caminho da paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.